Com certeza vocês sabem que quando fomos batizados para ficarmos unidos com Cristo Jesus, fomos batizados para ficarmos unidos também com a sua morte. Porém, quando pediram a sua ajuda, Deus os ouviu e se voltou para eles quando estavam aflitos. Por causa deles, Deus lembrou da sua aliança e por causa do seu grande amor, ele mudou de ideia. Deem graças ao Deus do céu. O seu amor dura para sempre. Deem graças a Deus, o Senhor, porque Ele é bom e porque o seu amor dura para sempre. O Senhor já nos mostrou o que é bom. Ele já disse o que exige de nós. O que Ele quer é que façamos o que é direito, que amemos uns aos outros com dedicação e que vivamos em humilde obediência ao nosso Deus. É forte, respeitada e não tem medo do futuro. Fala com sabedoria e delicadeza. Ele ouvirá o seu povo abandonado e escutará a sua oração. Desde o meu nascimento fui entregue aos teus cuidados. Desde que nasci, tu tens sido o meu Deus. Abraão não perdeu a fé, nem duvidou da promessa de Deus. A sua fé o encheu de poder, e ele louvou a Deus porque tinha toda a certeza de que Deus podia fazer o que havia prometido. Pois eu quero muito vê-los, a fim de repartir bênçãos espirituais com vocês, para fortalecê-los. Quer dizer, para que nos animemos uns aos outros, por meio da fé que vocês e eu temos. Deus não é como os homens, que mentem. Não é um ser humano, que muda de ideia. Quando foi que Deus prometeu e não cumpriu? Ele diz que faz e faz mesmo. Como vocês serão felizes se tiverem de sofrer por fazerem o que é certo. Não tenham medo de ninguém, nem fiquem preocupados. Mas se vocês não podem dominar o desejo sexual, então casem, pois é melhor casar do que ficar queimando de desejo. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando, era a nossa dor que ele estava suportando. E nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Então Jó se levantou e, em sinal de tristeza, rasgou as suas roupas e rapou a cabeça. Depois ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e adorou a Deus. Aí disse assim: nasci nu, sem nada e sem nada vou morrer. O Senhor deu, o Senhor tirou, louvado seja o seu nome. O filho sábio é a alegria do seu pai, mas o filho sem juízo é a tristeza da sua mãe. No dia do julgamento, as riquezas não adiantam nada, mas a honestidade livra da morte. De fato, quando não tínhamos força espiritual, Cristo morreu pelos maus, no tempo escolhido por Deus. Quem teme o Senhor é feliz, mas quem se revolta contra ele cairá na desgraça. Lembre de Deus em tudo que fizer, e Ele lhe mostrará o caminho certo. Os bons passam por muitas aflições, mas o Senhor os livra de todas elas. Procure descobrir por você mesmo como o Senhor Deus é bom. Feliz aquele que encontra segurança nele. Enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava, chorando o dia inteiro. Mas a felicidade que pões no meu coração é muito maior do que a daqueles que têm comida com fartura. Defendam os direitos dos pobres e dos órfãos. Sejam justos com os aflitosos e os necessitados. Ó Senhor Deus, eu te chamo pedindo ajuda todas as manhãs, eu oro a ti. Como são felizes aqueles que tu escolhes, aqueles que trazes para viverem no teu templo. Nós ficaremos contentes com as coisas boas da tua casa, com as bênçãos do teu santo templo. O irmão que é pobre deve ficar contente quando Deus faz com que melhore de vida. E quem é rico deve sentir o mesmo quando Deus faz com que piore de vida, pois quem é rico desaparecerá como a flor da erva do campo. Tudo de bom que recebemos e tudo que é perfeito vem do céu, vem de Deus, o Criador das luzes do céu. Ele não muda, nem varia de posição, o que causaria escuridão. Mas, quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio e anuncio tudo o que Ele tem feito. Morarei no meio do povo de Israel e serei o Deus deles. As palavras bondosas nos dão vida nova, porém as palavras cruéis desanimam a gente. Com toda a pressa e sem demora, procuro obedecer aos teus mandamentos. Portanto, a fé é assim. Se não vier acompanhada de ações, é coisa morta. Assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo por estarmos unidos com Cristo. E todos estamos unidos uns com os outros como partes diferentes de um só corpo. Um dia, o povo de Israel será como os grãos de areia do mar.
será tão numeroso que não poderá ser contado nem medido. E no mesmo lugar onde Deus disse: vocês não são o meu povo, ali ele dirá: vocês são os filhos do Deus vivo. Fale a favor daqueles que não podem se defender. Proteja os direitos de todos os desamparados. Mas o Senhor é rei para sempre. Sentado no seu trono, ele faz os seus julgamentos. Quando ouvi isso, eu me sentei e chorei. Durante alguns dias, eu fiquei chorando e não comi nada. E fiz a Deus esta oração: agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus, pois a lei do Espírito de Deus, que nos trouxe vida por estarmos unidos com Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte. Essa oração feita com fé salvará a pessoa doente. O Senhor lhe dará saúde e perdoará os pecados que tiver cometido. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros, para que vocês sejam curados. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Aonde posso ir a fim de escapar do teu espírito? Para onde posso fugir da tua presença? Se eu subir ao céu, tu lá estás. Se descer ao mundo dos mortos, lá estás também. Pois o universo se tornou inútil, não pela sua própria vontade, mas porque Deus quis que fosse assim. Porém existe esta esperança. Um dia o próprio universo ficará livre do poder destruidor que o mantém escravo e tomará parte na gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Se vocês os maltratarem, eu, e Senhor, os atenderei quando eles pedirem socorro. Por onde passam, deixam a destruição e a desgraça. Não conhecem o caminho da paz, não aprenderam a temer a Deus. Pelo seu poder, ele governa para sempre, e os seus olhos vigiam as nações. Que ninguém se revolte contra Deus. Humilhem-se diante do Senhor, e ele os colocará numa posição de honra. Encontrarei minhas delícias em vossos mandamentos, porque eu os amo. Tu me tens feito passar por aflições e sofrimentos, mas me darás forças novamente e me livrarás da sepultura. Tu me tornarás cada vez mais famoso e sempre me consolarás. Quando estou cercado de perigos, tu me dás segurança. A tua força me protege o ódio dos meus inimigos. Tu me salvas pelo teu poder. Então eu te confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade. Resolvi confessar tudo a ti e tu perdoaste todos os meus pecados. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Quem não sabe se controlar é tão sem defesa como uma cidade sem muralhas. Vão e procurem entender o que quer dizer este trecho das Escrituras Sagradas. Eu quero que as pessoas sejam bondosas e não que me ofereçam sacrifícios de animais, porque eu vim para chamar os pecadores e não os bons. Todos nós sempre cometemos erros. Quem não comete nenhum erro no que diz é uma pessoa madura, capaz de controlar todo o seu corpo. Amorosa como uma corça, graciosa como uma cabra selvagem. Que ela cerque você com o seu amor, e que os seus encantos sempre o façam feliz. Filho, por que dar o seu amor a uma mulher imoral? Por que preferir os encantos da mulher de outro homem? Ó Senhor Deus, eu te louvo porque me socorreste e não deixaste que os meus inimigos zombassem de mim. Ó Senhor meu Deus, eu gritei pedindo ajuda, e tu me curaste, tu me salvaste da morte. Eu estava entre aqueles que iam para o mundo dos mortos, mas tu me fizeste viver novamente. As preocupações roubam a felicidade da gente, mas as palavras amáveis nos alegram. Quando olho para o céu que tu criaste, para a lua e para as estrelas que puseste nos seus lugares, que é um simples ser humano para que penses nele, que é um ser mortal para que te preocupes com ele. No entanto, fizeste o ser humano inferior somente a ti mesmo e lhe deste a glória e honrado a um rei. E eles agradeçam ao Senhor o seu amor e as coisas maravilhosas que fez por eles, pois ele dá água aos que têm sede e coisas boas aos que estão com fome. Saber dar uma resposta é uma alegria. Como é boa a palavra certa na hora certa. Aquele que me traz ofertas de gratidão está me honrando, e eu salvarei todos os que andam nos meus caminhos. Eu canto a respeito da fidelidade e da justiça. Canto hinos a ti, ó Senhor Deus. Toda a minha vida tenho me apoiado em ti. Desde o meu nascimento tu tens me protegido. Eu sempre te louvarei. Aleluia! Que todo meu ser te louve o Senhor. A vida inteira eu louvarei o meu Deus, cantarei louvores a Ele enquanto eu viver. Somente em Deus eu encontro paz e nele ponho a minha esperança.
Dá-me novamente a alegria da tua salvação e conserva em mim o desejo de ser obediente. Feliz aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E assim, se Deus quiser, chegarei aí em Roma cheio de alegria e lhes farei uma visita que me dará um novo ânimo. Vão agora para casa e façam uma festa. Repartam a sua comida e o seu vinho com quem não tiver nada preparado. Este dia é sagrado para o nosso Deus. Portanto, não fiquem tristes. A alegria que o Senhor dá fará com que vocês fiquem fortes. Você não terá medo dos perigos da noite, Nem de assaltos durante o dia. ainda que a minha mente e o meu corpo enfraqueçam. Deus é a minha força, Ele é tudo o que sempre preciso. Ensina-me a viver de acordo com a tua verdade, Pois tu és o meu Deus, o meu Salvador. Eu sempre confio em ti. Mas quem é você, meu amigo, para discutir com Deus? Será que um pote de barro pode perguntar a quem o fez: por que você me fez assim? Pois o homem que faz o pote tem o direito de usar o barro como quer. Do mesmo barro, ele pode fazer 2 potes. Um pote para uso especial e outro para uso comum. Quem bebe demais fica barulhento e caçoa dos outros. O escravo da bebida nunca será sábio. Pois quem me encontra, encontra a vida, e o Senhor Deus ficará contente com ele. O temor ao Senhor é uma fonte de vida e ajuda a evitar as armadilhas da morte.